primeiro lugar, Schanstatt é um lugar. Este lugar situa-se às margens do rio Reno, na Alemanha, Vallendar. E neste lugar que surgiu o nosso movimento apostólico de Schanstatt. Tudo nasceu a partir da aliança de amor, selada pelo padre José Kentenich e os jovens congregados marianos e estudantes seminaristas da comunidade dos Palotinos, que convidaram a Mãe de Deus a se estabelecer na pequena capelinha do cemitério. E esta capelinha de São Miguel tornou-se posteriormente um lugar de graças, o santuário da Mãe, Rainha e Vencedora 3 vezes admirável de Schanstatt. Então, o servo de Deus, o padre José Kentenich, foi escolhido, consagrado e eleito para uma grande missão no mundo. Ele foi escolhido como sacerdote e fundador da Obra Internacional de Schanstatt. Nascido em 16 de novembro de 1885 em Gimnich, na Alemanha. E o padre Kentenich tem uma característica muito especial, um traço especial da sua missão é o traço paternal sacerdotal. Ele nasceu numa família, teve a ausência do pai natural, né, na sua infância, né, na verdade toda a sua vida, e é interessante que esse traço ficou marcado na sua pessoa, porque ele, por assim dizer, presenteou aos outros justamente com essa característica, né? Ele foi um sacerdote e pai espiritual para muitos. Nascido em Gimnich, como eu comentei, sua mãe Catarina Kentenich, por necessidades financeiras, precisou deixar ele como criança aos 8 anos e meio no orfanato de São Vicente, em Oberhausen, e ali ela o consagra a Maria. E essa consagração, ele, já como menino, ele toma tão a sério as palavras que a sua mãe disse naquela capela do orfanato diante da imagem de Maria, que ele tomou Maria por sua mãe, especialmente desde aquele instante. Ela fez uma consagração do pequeno José a Nossa Senhora, era uma imagem de Nossa Senhora do Rosário, e ali então ela disse a Nossa Senhora: de agora em diante tu deves ser a mãe do meu filho, porque eu já não posso mais, não tenho mais condições de acompanhar ele na sua educação. Então educa tu por mim o meu filho. Março de 2022 é especial para o movimento de Schanstatt do Brasil, porque nós recordamos 75 anos da primeira visita do padre José Kentenich, nosso pai fundador. Ele tinha estado no campo de concentração de Dachau de 1942 até 1945 e desejava muito visitar as irmãs nos diversos países. Ele havia enviado as irmãs desde 1933 para a África do Sul, depois em 1935 para o Brasil, para a Argentina, Uruguai, para o Chile. Ele via que o nazismo estava crescendo na Alemanha e ele tinha a ideia que se o nazismo terminasse com o movimento, as irmãs poderiam recomeçar de qualquer outro país, né? E foi a forma que a Divina Providência fez, ele lendo esse sinal da Divina Providência, para que Schanstatt se propagasse também nos nossos países. Saído do campo de concentração, ele desejava muito vir visitar as irmãs nesses países, mas era muito difícil. Na própria Alemanha era difícil circular, porque ela era dividida entre os diversos países aliados que haviam ganho a guerra. E um alemão para viajar era difícil. Ele levou 2 anos e, a partir de Roma, conseguiu então empreender a sua primeira visita ao Alemar, que chamavam, né, aos países da América Latina, e foi o Brasil o primeiro país. E aqui Santa Maria já era a sede do Distrito das Irmãs. Então ele saiu de Roma com destino a Santa Maria. 16 de março ele pisou o solo brasileiro em Recife. Todos os aviões da época vindos da Europa precisavam reabastecer no Recife, as pessoas precisavam sair do avião. Durante 15 minutos ele esteve fora, pisou o solo brasileiro lá, né? Os nossos irmãos da Aliança do Recife são muito orgulhosos, muito felizes por essa realidade. Depois ele pegou o avião até Rio de Janeiro, lá se encontrou com a irmã Norberta, que tinha ido aqui de Santa Maria, lá para encontrá-lo. No dia seguinte eles viajaram de avião para Porto Alegre e
Ele pernoitou lá e no dia seguinte fez 8 horas em Maria Fumaça, de Porto Alegre, Santa Maria, para chegar aqui. Chegou no dia 18 de março de 1947, aqui, né? E já chegou anunciando as maravilhas que Deus tinha operado na vida dele, no campo de concentração, e dizendo que ele vinha aqui no Brasil para contemplar as maravilhas que a Mãe Rainha tinha já operado e para com as irmãs refletirem como podiam aumentar ainda mais essas maravilhas, as glórias de Maria. Ele falava assim de levar o carro de triunfo da Mãe de Deus. Aqui ele encontrou um povo muito mariano, um povo muito religioso, e teve muita alegria do encontro com o povo latino. Ele dizia que o povo latino, aqui, brasileiros, os de língua espanhola, nós temos assim uma índole religiosa, uma índole filial que vem a complementar o povo europeu, né? Que nós tínhamos uma grande missão. Realmente me considero uma pessoa privilegiada por ter conhecido o padre José Quentenich já desde a minha infância, posso dizer. Tinha uns 10 anos quando vi pela primeira vez o padre José Quentenich numa romaria aqui ao nosso santuário de Santa Maria. A segunda vez que eu pude assim, conhecer mais de perto o padre José Quentenich foi no ano de 1952. Eu estava ali então no juvenato, eu queria ser irmã de Maria, e a gente de manhã assistia à missa dele pela manhã, e para mim me tocava muito assim, na hora, principalmente na hora da comunhão, a maneira como ele distribuía a comunhão, como ele distribuía Jesus para nós, né? A gente se ajoelhava e naquela vez se costumava usar uma patena, né, para Jesus, caso a partícula caísse, Jesus cair na patena. Então ele ia da ponta do banco até o fim, depois ele pegava aquela patena, voltava para o começo da fila e fazia tudo assim com muita unção, com muita piedade. A gente, ao receber a comunhão, sentia-se que realmente ele estava nos dando Jesus. A gente pôde também participar de palestras que ele dava ali na Casa de Retiros, que hoje é o Hotel Dom Rafael. E então, nessas palestras, ele dava muita espiritualidade. E nós, as juvenistas, nós éramos muitas, na época eram umas 60, a gente sentava nas escadarias da Casa de Retiros. E um dos temas assim que ele abordou naquele ano, naquela vez, foi sobre o Jardim de Maria, né? E ele, olhando para todas essas meninas, né, que estavam sentadas nas escadarias aí da Casa de Retiros, ele disse que, o padre José Quente disse que ali também tinha verduras, que seriam as juvenistas. Aí nós não gostamos muito da ideia de ser verdura, porque nós queríamos ser flores. Aí então, eu sempre fui junto, umas 5 meninas, fomos falar com o padre José Quentes, que morava em cima, num quarto em cima. Nós subimos a escada e fomos lá dizer para ele que nós não queríamos ser verduras, que nós queríamos ser também flores no Jardim de Maria. E aí ele gostou muito dessa nossa reivindicação, né? Aí na palestra seguinte ele falou, pois teve gente que reclamou, né, que não quer ser verdura, que quer ser flor no Jardim de Maria. Então isso assim nos marcou muito. Até hoje a gente não esquece desse exemplo que eu tive, que nós todas tivemos com o padre José Quentenich. Foi em 1965 e o padre Quentenich vai voltar. E eu estava no fim do noviciado. Participei, eu não digo assisti, porque não foi um assistir passivo, foi um participar mesmo. Vivi o regresso dele do exílio. E agora aí começa uma relação mais próxima, de pessoa a pessoa, né? A primeira impressão que eu tive, nós estávamos reunidos assim num grande ginásio que tinha lá, tipo aqueles ginásios que são multifuncionais, que tem palco, etc. Era aí que se ia dar a recepção.
Isso, imaginem num dia 24 de dezembro, à tarde, pelas 6 horas da tarde, cheio de gente que vinha não se sabe de onde, porque nas vésperas de Natal as pessoas não estão a fim de viajar e sei lá. Esse ginásio se encheu de irmãs, de famílias, de padres, de sacerdotes, enfim, todos os tipos de pessoas ligadas a Schoenstatt, ali, que podiam aceder àquele lugar. E a certa altura percorreu assim o público, aquela vibração, ele está chegando, ele vai chegar. Nós, o grupo de noviças, nós estávamos atrás, numa espécie de uma plataforma que havia, e a primeira coisa que eu me lembro de ver foi a Barba Branca, avançando assim no meio da multidão, rodeada por um grupinho. Bom, ele foi avançando, chegou ao palco, foi saudado, se cantou boas-vindas, etc. Depois chegou a vez dele subir ao palco. E aqui agora 2 coisas me marcaram muito, até hoje. Primeiro, que ele subiu ao palco e se colocou ali, praticamente à frente da família, como se nunca tivesse estado em outro lugar. Imagina, ele tinha 14 anos de ausência. E ausência sem comunicação, porque estava proibido de se comunicar. E provavelmente 50% das pessoas que estavam ali não tinham nunca tido contato nem vivência com ele. Isso estabeleceu assim aquele clima de intuição e de sintonia e de simpatia. Não sei, deve haver uma explicação talvez psicológica para isso, mas eu não sei. Mas em todo caso, era como se ele nunca tivesse saído dali, ocupado o seu lugar de novo. Quer dizer, deixado de ocupar o seu lugar à frente da família como fundador e pai da família. Essa impressão acho que não me vai deixar, nunca, espero. E a segunda coisa que se gravou, uma pessoa que tinha passado 14 anos no exílio, acusado com calúnias inimagináveis, até que agora foram ressuscitadas, das coisas impensáveis, completamente opostas à realidade e à verdade, que viveu esses 14 anos sem se revoltar, sem se queixar, sem nada. Diz assim, primeira coisa, vou dizer com minhas palavras, haveria agora 2 hipóteses. Primeira hipótese, olhar para o passado. Segunda hipótese, olhar para o futuro. Então eu quero convidá-los que olhemos para o futuro e que nos elevemos o nosso olhar e a nossa atitude até às estrelas para ver o futuro. Quer dizer, deixando para trás toda essa carga negativa que tinham sido, né? O movimento de Schoenstatt, ele é dentro da Igreja Católica, um movimento da Igreja Católica, e é uma ação de Deus na Igreja e no mundo. Isso é muito importante a gente ter essa clareza, porque Deus não é aquele que criou o mundo, depois subiu, sentou na poltroninha lá em cima e ficou olhando embaixo, ver o que está acontecendo. Mas Deus está presente no mundo, Ele está presente na Igreja. E de tempo em tempo, Deus suscita na igreja um carisma, ou seja, Ele suscita dentro da igreja uma força transformadora que vai renovar a igreja, que vai trazer uma nova força, uma nova vida na igreja. E uma dessas novas forças, uma dessa nova ação de Deus é o movimento apostólico de Schoenstatt. E para que esse carisma surja, tem a história de vida do Padre Kentenich, e tem também essa sensibilidade do Padre Kentenich, que é dada por Deus, é Deus agindo na pessoa dele, em captar a situação do tempo e interpretar essa situação do tempo para conseguir encontrar o que Deus deseja agora. Padre Kentenich, ele dizia que se alguém quisesse fazer uma pintura sobre a imagem dele, essa pintura deveria ser da seguinte forma:
deveria ser o Padre Quentenis, com a mão no pulso do tempo e o ouvido no coração de Deus. Então, para a gente começar a contar sobre a história da chegada de Schanstatt no Brasil, a gente começa no ano de 1929. No ano de 1929, então, um padre palotino chamado Padre Erasmo Raab, ele era missionário no Brasil, e ele estava em Roma, então, fazendo os seus estudos, e então passou por Schanstatt num período de férias. E ali ele conheceu, então, Schanstatt, e conheceu as Irmãs de Maria. Ele retornou então para os seus estudos, Em 1931, então ele retorna para o Brasil, trabalhando na região norte do Paraná, ali região de Jacarezinho, cidades ali do norte do Paraná, Então surgiu a ideia, de por que não chamar uma comunidade para vir trabalhar então ali, principalmente Jacarezinho. E no ano, então, de 1935, em janeiro de 1935, então esse padre, ele faz um pedido, ele escreve uma carta ao Padre Quentenis, que estava na Alemanha, solicitando que viessem irmãs, então, para o Brasil. O Padre Quentenis recebe essa carta, reflete, como era próprio dele, vê os planos de Deus, o que Deus queria, e no mês de março, então, ele dá um sim. Por que o Padre Quentenis deu um sim? Ele viu dois cenários na sua frente, Era 1935. 1933, Hitler tinha assumido o poder na Alemanha e já começavam então as perseguições contra os religiosos, Então era muito tenso a questão da religião ali na Alemanha, Então o Padre Quentenis viu nisso uma possibilidade, talvez, de tentar salvar Schanstatt, porque não sabia o que seria o futuro ali de Schanstatt, da igreja, E outra, possibilidade que ele viu nisso seria de levar Schanstatt para o mundo, Padre Quentenis sempre viu essa missão mundial de Schanstatt, não somente na Alemanha. Então, a vinda das irmãs para o Brasil iniciou com um convite de um padre palotino que veio trabalhar no Norte Pioneiro, em Jacarezinho, e no ano de 33 eles iniciaram a construção do ginásio Cristo Rei. E no ano de 35 esse colégio foi inaugurado e eles precisavam de uma ajuda, de uma colaboração. Conhecendo o padre José Quentenis, que também era palotino e que tinha fundado as Irmãs de Maria no ano de 26, então, o padre Erasmo Raab escreve para o padre José Quentenis, pedindo, então, ajuda das irmãs. Ele dizia as irmãs missionárias para o trabalho em Jacarezinho. Aí, em maio, foi essa carta e já em junho, as irmãs chegam em Jacarezinho. Foram 12 irmãs, que nós chamamos as irmãs pioneiras, que chegaram no dia 10 de junho, inicialmente para trabalhar no Colégio Cristo Rei, que era um grande internato que acolhia estudantes de todo o Paraná, especialmente aqui do norte do Paraná. Então as irmãs vieram para servir, ajudando na cozinha, na limpeza, na acolhida dessa casa. Mas já no ano de 36, elas já se preparavam para vir para Londrina, que aconteceu no dia 20 de janeiro, elas chegaram aqui para morar e já em março iniciou o primeiro ano letivo de 1936. Então nós, a convite da Companhia de Terras do Norte do Paraná, também todo esse trabalho que Londrina estava praticamente no início da sua fundação, então o colégio se tornou a primeira escola de Londrina.
Não era nesse local onde hoje ele está, mas era aqui próximo, numa pequena casa de madeira. As irmãs iniciaram então o colégio em março de 1936. E um ponto assim muito importante que nós destacamos na saída, quando as irmãs foram enviadas para o Brasil, o padre José Quentenis deu para as irmãs uma incumbência: levem a cruz de Cristo e o santuário, através da devoção da Mãe Rainha. Então elas vêm com esse lema também, de Xansta para Xansta. E um lema que foi muito forte e permanece ainda hoje era a confiança no poder intercessor de Maria. Até numa palavra latina que dizia Mater perfectam habebit curam, a Mãe de Deus cuidará. Não tem como falar da vinda das Irmãs de Maria sem falar do Colégio Mãe de Deus. Então isso aqui faz parte da nossa história. Como a nossa fundação era bastante recente e nós estávamos assim, vindo aqui para fazer um trabalho missionário, o Colégio Mãe de Deus se tornou também o campo de uma grande experiência da nossa pedagogia de Xansta. O padre Quentenis já estava na sua fundação aplicando esse novo método de uma pedagogia da confiança, do amor, da liberdade. E as irmãs chegando aqui, elas encontraram um campo para aplicar essa pedagogia. Por isso, o colégio traz também essa herança do sistema pedagógico de Xansta, que hoje está sendo aplicado em muitos colégios, em muitas empresas e de modo muito particular também no movimento apostólico de Xansta. A pedagogia de Xansta, ela começou com o padre José Quentenis na Alemanha, quando ele era um jovem padre que foi designado para ser diretor espiritual de um grupo de alunos em 1912. E à medida que ele foi sentindo com os alunos, naquela época os jovens seminaristas, ele foi sentindo a maneira de educar que na época era muito diferente do que era a educação, A educação naquela época era uma educação muito mais rígida, muito pautada no medo. E ele foi moldando essa educação, formando uma educação pautada na liberdade, no amor, na autonomia, que são os pilares da pedagogia de Xansta. Então, a pedagogia de Xansta, do padre Quentenis, observando na época como era o ensino, era uma época que ainda tinha baseado muito no medo, a palmatória, o que o professor falava não podia ser questionado, os alunos simplesmente copiavam, reproduziam, decoravam aquilo. O padre Quentenis foi vendo que aquilo não gerava uma vida, não fazia com que os alunos crescessem. E por isso, baseado nesses 3 pilares da liberdade, do amor e da autonomia, ele foi construindo a pedagogia de Xansta. À medida que foi desenvolvendo essa pedagogia, ele foi formulando o que nós temos hoje como as estrelas condutoras. São 5 estrelas condutoras ou as 5 pontas de uma estrela na nossa pedagogia de Xansta, em que a gente trabalha a vinculação, a aliança, o movimento, o ideal e a confiança. Dessa forma, o aluno, o educando, vai se desenvolvendo de uma forma integral. No Colégio Mãe de Deus, em Londrina, nós aplicamos essas 5 estrelas condutoras no dia a dia, porque elas fazem parte da vida das crianças. Então, nós buscamos com que os nossos educandos se vinculem ao santuário, à Mãe de Deus. Em cada sala, eles têm também um quadro da Mãe de Deus, para que eles busquem sempre esses momentos de oração, de estar com Deus, de estar com a Mãe de Deus. Nós buscamos também a questão do ideal. Nossos alunos trabalham desde a educação infantil, o ideal, para que eles possam chegar no ensino médio com o ideal pessoal. Então, até o 5º ano, nós trabalhamos um ideal geral, que eles trabalham o ideal de ser príncipes e princesas da Mãe de Deus, onde que nós trabalhamos os valores, essa realeza da filiação divina. Então, eles são filhos de um rei, filhos de Deus. E por isso eles são esses príncipes e princesas que têm uma nobreza do ser, têm valores que devem ser cultivados e aplicados.
A partir do 6º ano até o 9º ano, eles trabalham com o ideal de turma. Eles buscam descobrir por que Deus os reuniu numa turma. E com isso eles descobrem em comum, não é uma coisa muito fácil, imaginem adolescentes tentando descobrir um ideal comum, mas eles conseguem perceber pelos sinais que vão percebendo da história da turma deles, eles vão encontrando esse ideal de turma e a partir do ensino médio, eles já vão buscando mais esse lado pessoal e eles já começam a trabalhar o ideal pessoal, buscando qual é o plano de amor de Deus para a minha vida. E isso acontece também, não só aqui no colégio, mas em todo o movimento de Shanstad. Quando os educandos concluem essa parte do ensino fundamental, os anos iniciais, no 5º ano, eles conquistam as meninas do diadema, que é como se fosse uma pequena coroa, né, dessa realeza, dessas princesas da Mãe de Deus, e os meninos conquistam o brasão, também como esses defensores, né, do reino, e que ali eles estão mostrando o quanto eles têm valores, o quanto eles trazem isso dentro deles e eles querem continuar. Então essa conquista do diadema e do brasão, eles realizam no 5º ano do ensino fundamental. E essa ideia da coroação também, ela faz parte também de todo o movimento. Através da coroação, nós buscamos essa vinculação com a Mãe de Deus e em muitos ramos, muitas pessoas entregam uma coroa à Mãe de Deus como símbolo dessa confiança, dessa entrega e também dessa proteção que a gente pede à Mãe de Deus, em gratidão pela proteção dela, mas também pedindo, né, que ela continue sendo a rainha em nossas vidas. Então aqui no colégio Mãe de Deus, durante este ano, todos os alunos, professores, o corpo docente e também os colaboradores, pais, ex-alunos, eles trabalharam na conquista de uma coroa. Assim como acontece também com a imagem da Mãe Peregrina, com as famílias, eles entregam uma coroa à Mãe de Deus que tem um significado, não é simplesmente um adorno, mas é um símbolo que nós queremos dizer que a Mãe de Deus realmente, assim como ela guiou o seu Filho Divino, que ela também nos guia. A pedagogia de Shanstad, ela traz uma vivência para nós muito grande, né? Ensina-nos a autoeducação, né? A pedagogia shanstadiana, através do pai fundador, ele quer realmente mudar o mundo, né? Ele quer que o homem seja um homem novo, né? Deixa esse magicismo, né? E realmente viva a realidade de Deus, né? Porque ele sempre foi fiel nessas coisas, né? Sempre ele pedia, né? Que a família tem que ser prioridade, porque senão o mundo não vai, né, ser um mundo como Jesus mesmo gostaria que fosse. Vai surgir o ano de 45, quando o padre José Quentenich saiu do campo de concentração onde ele esteve prisioneiro durante a Segunda Guerra Mundial. E a nossa grande alegria é que o Brasil foi o primeiro país que ele visitou após a sua saída do campo de concentração. Então, no ano de 47, em março, ele pisa o solo brasileiro no dia 16 de março. Ele chega no Rio de Janeiro, depois ele vai para Santa Maria, onde era a sede da província, e depois, no dia 12 de abril, ele chega aqui em Londrina. Então, imaginem a alegria, depois de tantos anos de separação, as irmãs poderem receber a visita do seu fundador. E o padre Quentenich, ele sai do campo de concentração com uma forte consciência que ele deveria anunciar ao mundo as glórias de Cristo através de Maria. Por isso, chegando aqui no Brasil, ele vai nos falar de uma espiritualidade que tem como foco o Tabor, o Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. E olhando com certeza para as belezas naturais do Brasil, ele se inspira e no decorrer desse ano, da sua primeira visita, que foi o ano de 47, ele vai
aqui em Londrina, no dia 20 de abril de 47, ele vai proclamar que o Brasil tem como missão nacional ser o Tabor de Maria. Isso é, através do santuário, levar Nossa Senhora, mas como aquela que anuncia o Cristo do Tabor. E nós tivemos a graça de receber 3 visitas do Padre Kentenich aqui em Londrina. No Brasil ele esteve 10 vezes, mas Londrina recebeu 3 vezes, no ano de 47, 48 e 49. E no ano de 47, então, foi a sua primeira visita, quando ele, aqui no pátio do Colégio Mãe de Deus, ele vai anunciar, então, proclamar o Ideal Tabor. No mesmo dia, à noite, ele fez uma peregrinação com alunos, congregados marianos, os paroquianos da paróquia do Sagrado Coração de Jesus, que hoje é a Catedral de Londrina. Então, eles fizeram uma peregrinação e entronizaram lá na catedral a imagem da mãe em alto relevo, que na época nós não tínhamos ainda a estampa colorida. Então, só foi possível então, a entronização da imagem da mãe na catedral. Então, foi um grande marco, porque foi a primeira imagem da mãe e rainha a ser entronizada solenemente numa igreja. E para nós, porque foi pelo próprio fundador, que ele deixa também, inclusive, um documento que registra esse momento, que ele fala, né, da grande importância da entronização da imagem da mãe para a cidade de Londrina, para o Paraná, e ele fala para o Brasil. O Ideal Tabor, ele é um presente que o padre José Kentenich, na sua primeira viagem que ele fez ao Brasil, ele doou para a família de Schanstatt, que nascia aqui. E o Ideal Tabor, ele tem um conteúdo, esse conteúdo ele norteia a caminhada da família como um todo. E se trata daquela experiência de Cristo no Monte Tabor com os apóstolos Pedro, Tiago e João, e aonde Jesus está dialogando com Elias e Moisés. E os apóstolos, eles têm uma experiência de Deus no Monte Tabor. Só que no final do acontecimento do Tabor, Jesus convida eles, mesmo os apóstolos tendo dito, aqui é bom estar, vamos construir aqui 3 tendas. Jesus convida eles para descer dessa experiência do divino e voltar novamente para a realidade. E o que significava isso? Eles tinham que voltar para a sua realidade normal e dar testemunho de Cristo, e não podiam falar do que tinha acontecido ali. Então foi um mistério que Cristo revelou aos apóstolos e que eles tiveram que ficar calados e com o entusiasmo deles, eles motivarem as outras pessoas com o anúncio do reino. Esse conteúdo, o Padre Kentenich também, analogicamente, ele quer entregar para os brasileiros que tem uma característica muito peculiar. Os brasileiros são muito marianos, né? Nós temos uma devoção muito grande a Maria. E ele percebia que, através de Maria, nós teríamos que crescer no nosso vínculo com Cristo. E esta imagem do Tabor era uma imagem muito original que a gente poderia, através de Maria, crescer nesse vínculo com Cristo e dar testemunho na realidade. Por isso, quando a gente trabalha o Ideal Tabor, esse ideal que foi doado pelo Padre Kentenich, a gente tem 4 características no conteúdo do ideal. Uma são os elementos bíblicos, aquela passagem que está em Lucas. Depois nós temos o Santuário Tabor. O que quer dizer? Esse santuário da Mãe Rainha que nós visitamos, também Nossa Senhora produz em nós o milagre da graça, né? Nossa Senhora nos educa à semelhança de seu Filho. E depois nós temos também o Filho Tabor, né? O Filho é esse que tem essa experiência de Jesus Cristo e se sente, né, com o direito, a vontade, o entusiasmo interior também de anunciar essas graças que ele recebeu através de Nossa Senhora em relação a Jesus Cristo, cresceu na sua filialidade em relação a Jesus Cristo. E depois a missão Tabor, que a missão Tabor essa realidade que nós temos que evangelizar, que nós temos que testemunhar como
foi aquela primeira experiência dos apóstolos no início das primeiras comunidades cristãs, e eles tiveram que testemunhar com seu exemplo de vida. Então, analogicamente, poderíamos dizer, é mais ou menos isso aqui o conteúdo mais em síntese do Ideal Tabor. As Irmãs de Maria, elas foram enviadas para o Brasil em 1934. No ano seguinte, 1935, as irmãs vieram de Jacarezinho para Londrina para começar em Londrina com um colégio. E o Padre Quentenes, em 1947, quando ele vem para o Brasil, ele chega primeiramente no Recife, Jaboatão dos Guararapes, o primeiro aeroporto, depois ele chega até Santa Maria. E vindo do sul, percorrendo estes pagos, né, este nosso território que na época tinha muita mata, muita estrada de pó, o Padre Quentenes vem visitar as irmãs que estavam iniciando todo um projeto de evangelização aqui em Londrina. E dando formação para as irmãs que estavam aqui, é nesse momento de formação que ele revela esse ideal, ele doa esse ideal e ele entrega para as irmãs, que era essa primeira comunidade que estava nascendo aqui em Londrina, o ideal. E na verdade, a gente fala, ele entregou essa missão debaixo de uma mangueira. O que quer dizer isso aqui? Que no colégio então tinha uma mangueira pequena e foi em volta desse espaço ali que o Padre Quentenes doou para as irmãs, entregou essa missão para as irmãs, para elas serem portadoras para toda a família de Schanstatt no Brasil. O Padre Quentenes é o fundador do movimento de Schanstatt e esteve no campo de concentração por vários motivos, mas também por acreditar que por trás da sua ida estava uma vontade de Deus. O Dr. Fritz Kier era um político, trabalhava em altos cargos na Alemanha e num jantar ele e a sua esposa já estavam com passagens de volta para o Brasil para fugir do nazismo, mas resolveu enviar somente a sua esposa e voltar para o seu escritório para levar algumas provas que poderiam incriminar algumas pessoas que eram leais a ele. O Fritz Kier era uma pessoa de muita ética, de muita moral, e ele queria salvaguardar essas pessoas. Quando ele volta para o seu escritório, ele encontra a Gestapo, que era a polícia do nazismo, que já estava esperando. Nisso ele é enviado ao campo de concentração. No campo de concentração, então, existem essas duas lideranças, dois perfis bastante de destaque na sociedade, o Padre Quentenes e o Dr. Fritz Kier, que se encontram, né, e começam a dialogar, a trocar ideias. E começam também a verificar que havia muitas semelhanças nos valores e pensamentos de ambos. O Padre Quentenes diz, certa vez, que encontrou no Dr. Fritz Kier alguém com valores e ideias que jamais ele havia visto, encontrado em outra pessoa, né? E que isso lhe fez muito bem. E, igualmente, o Dr. Fritz Kier também encontrou no Padre Quentenes não só uma personalidade de destaque, mas um pai. Essa relação culminou na formação religiosa do Dr. Fritz Kier pelo Padre Quentenes. Ou seja, o Padre Quentenes formou o Dr. Fritz Kier como uma pessoa com valores religiosos e o formou para que ele pudesse trabalhar no movimento, servindo a obra das famílias. Ele foi a primeira vocação do Instituto de Famílias, ele foi um noviço do Instituto de Famílias. Porém, a vocação na obra de famílias é do casal, não é individual. Mas nessa situação excepcional, onde o Dr. Fritz Kier está no campo de concentração e a sua esposa já em Rolândia, né, já tinha fugido do nazismo, estava aqui abrindo as terras que eles tinham comprado anteriormente, ele não poderia ainda dar o sim dele ou dizer, olha, eu vou me comprometer com essa obra, vou fazer a minha parte aqui, vou me formar e, se Deus permitir que eu encontre minha esposa, nós vamos tentar trabalhar para a obra de Schanstatt.
o tempo de separação deles foi em torno de 10 anos, porque ele ficou no campo de concentração e quando ele saiu, ele não pôde voltar. E a comunicação era muito remota e ela não tinha pessoas que conhecessem ou soubessem. Em algum momento até ela oferecia dinheiro para que trouxessem informações dele e disseram que ele tinha morrido. Teve um corpo que foi velado, que ela velou esse corpo pensando que era o dele e não era, na verdade ele estava vivo. Saiu no jornal notícias de que ele tinha morrido de fato no campo de concentração e ela passou por toda essa angústia de nunca saber se ele voltaria ou não. E ao mesmo tempo ela, aqui no Brasil, deu aula de alemão para crianças da região. Ela acabou também tendo amigos de fazendas vizinhas em Rolândia. Em Rolândia tem uma comunidade alemã forte e ela fazia parte dessa comunidade. E quando ele finalmente voltou, é bonito porque ela escrevia muito poesias. Ela era professora, ela era formada em professora, o que na época as mulheres não estudavam. Então ela vinha de uma família abastada, uma família estruturada, tinha vários irmãos, então ela estudou, ela tinha essa formação profissional, inclusive trabalhou também como professora. E foi corajosamente, porque ela veio sozinha primeiro e depois ela escreveu para a família e falou, olha, se tiver alguém dos meus sobrinhos, eles não tiveram filhos, a dona Helena e o Dr. Kir não tiveram filhos, e ela convidou o sobrinho que quisesse vir para o Brasil ajudá-la na fazenda, ia ser o herdeiro dela, ia ser o ajudante dela para desbravar a fazenda. E veio um sobrinho. E nós reconhecemos nele e na sua esposa um casal que procurou viver de forma exemplar a fidelidade matrimonial, né, e a beleza desse sacramento. Como ela era poeta, né, ela escrevia poesias, tem muitas poesias que ela relata sobre a vida na selva. Então ela fala dos mosquitos, ela fala do medo que ela tinha, ela fala da solidão. E é bonito que em algum momento, quando ela sabe que ele vai voltar, ela fala, quem é essa pessoa que está voltando? Nós estamos tanto tempo separados, né? Será que a gente vai se conhecer? Será que a gente ainda vai se amar? Como será que vai ser quando a gente se encontrar? Então a gente pode imaginar que ela sozinha aqui durante tanto tempo também tinha toda a expectativa do retorno dele. E é muito bonito porque é uma história de amor, até quando ela estava bem velhinha, ela ainda escrevia poesias e ela ainda falava muito dele. O padre Kentenich era uma pessoa extremamente respeitosa, extremamente formal, né? E quando soube que o Dr. Fritz estava para visitá-lo, a reação que nós lemos e escutamos de alguns relatos é de que ele realmente disse, façam entrar, e o cumprimentou de uma forma bastante informal, que não era o seu hábito. Disse assim, meu querido Fritz, né? Não era costume. Isso demonstra que, de fato, eles tinham uma relação assim bastante próxima, de muita amizade e de um respeito muito mútuo, também acredito que com um carinho recíproco. Quando ele voltou para o Brasil, eles viveram somente 3 anos juntos, porque ele teve uma doença, um câncer no fígado e faleceu. E depois disso ela acabou se mudando para São Paulo, não ficou em Rolândia. E mesmo assim, durante a velhice, ela ainda continuava muito apaixonada por ele. E é bonito porque o que nos motivou, né, a fazer esse translado, a colocar os dois juntos? Se for pensar, eles já tinham morrido, né? Então, assim, se eles se encontraram, se eles estão juntos no céu ou não, a gente nunca vai saber. Mas por que esse translado aqui para o santuário? Muitas pessoas vinham ao santuário e olhavam lá, nossa, Dr. Kir, fundador da Obra das Famílias, e cadê a esposa? Então, ainda mais nos tempos modernos, soava muito antipático o cofundador da Obra de Famílias, enfim, como queiram chamar, mas que estivesse sozinho, onde está a esposa dele? E tinha muito questionamento em torno dela, porque não sabiam. A família de Schanstatt perdeu totalmente contato com ela. Só que uma irmã de Maria, que trabalhava em São Paulo, levou comunhão para ela durante muito tempo, durante a velhice, porque essa irmã de Maria atendia a comunidade alemã. Então, levava o padre alemão para que as pessoas pudessem confessar em alemão, pudessem receber a Eucaristia, os que já não podiam sair na igreja pela idade. E a dona Helena era uma dessas. E essa irmã conta
que sempre que eles chegavam, ela e o padre, a dona Helena tinha um caderninho de poesias e que mostrava e que falava que o marido dela, como se ele estivesse na cozinha. E essa irmã não sabia que ela era a dona Helena Kir. E ela falava, ela conheceu o padre Quentinich e eu não. Se eu soubesse que ela era, a dona Helena Kir era quem era, eu tinha muitas coisas para perguntar para ela. Olha, os poucos relatos que nós temos é de que, com esse interesse do Dr. Fritz Kir de se formar, ou seja, de iniciar o noviciado, naquilo que era possível, com as mínimas coisas que eles conseguiam, o Padre Quentinich lhe dava formação, seja numa fila de uma refeição, seja através de um trabalho manual, né? E, inclusive, era possível, com objetos muito simples e de uma forma muito discreta, também celebrar missas, né? Onde, no campo de concentração, houve a consagração do Dr. Fritz Kir já como noviço do Instituto. Ou seja, ele encerrou seu noviciado numa celebração eucarística no campo de concentração. Tudo de forma muito discreta, muito simples, enfim, muito íntima, no sentido assim de que essas coisas não poderiam ser deixadas claras, né? Que a gente considera esse momento como a fundação da obra de famílias. Porque na época existiam algumas famílias da Liga, algumas da União, a União de fato já existia, mas não estava estruturada a ideia de ter uma obra de famílias. E a partir desse momento, o Padre Quentinich formulou a ideia de ter uma obra de famílias e de ter os ramos, Liga, União, Instituto, que pudessem crescer cada um de acordo com a sua vocação. Para contar como começou a campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt, como nós a chamamos atualmente, preciso voltar ao ano de 1945, quando chegaram as primeiras Irmãs de Maria em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Elas foram convidadas pelos padres palotinos para virem ajudar aqui no movimento de Schoenstatt, e as Irmãs de Maria, pegaram um quadro de Nossa Mãe Três Vezes Admirável e fizeram visita entre os vizinhos do santuário para dar a conhecer a imagem da Mãe Três Vezes Admirável de Schoenstatt. Passados 2 anos, veio visitá-las Padre José Quentinich. E depois, em 1948, Padre José Quentinich voltou novamente para a inauguração do primeiro santuário de Schoenstatt no Brasil, o Santuário Tabor. Logo após a inauguração do santuário, no dia 15 de abril de 1948, Padre Quentinich escreveu uma carta. E nesta carta, Padre Quentinich escreveu: levem a imagem da Mãe Três Vezes Admirável de Schoenstatt e deem um lugar de honra para os lares. Fizeram um retiro onde participou João Luiz Possubon, um retiro sobre a importância da oração do terço. Durante este retiro foram feitas 3 imagens da Mãe Peregrina em tamanho grande, com a imagem da Nossa Mãe Três Vezes Admirável. Irmã Terezinha, que já sabia desse desejo do Padre Quentinich, também pôde mandar fazer do mesmo modelo, assim como essa, só que bem maior. As imagens foram abençoadas no santuário no dia 10 de setembro de 1950. João Possubon não estava nesse momento que a imagem saiu do santuário. Ele tinha ido na sua casa. E depois ele voltou para rezar no santuário, mas não chegou até o santuário, porque Irmã Terezinha e um grupo de meninas já tinha saído do santuário e ia para a primeira casa rezar o terço. Nesse caminho,
próximo ao santuário, elas encontraram João Luiz Possubon. E ali, Irmã Terezinha fez o convite. Senhor João, o senhor quer rezar conosco o primeiro terço lá na casa do seu Laudelino Viegas? João Possubon conhecia todos os vizinhos aqui e ele aceitou esse convite. No final da oração do terço, João Possubon e Irmã Terezinha tiveram um diálogo que João Possubon deixou anotado. Por isso que nós temos essas palavras. A Irmã Terezinha disse: Senhor João, o senhor fica responsável por essa imagem. Não é preciso que o senhor vá rezar o terço todas as noites. O importante é que ela não pare, que ela ande de casa em casa. E João Possubon mesmo escreveu: a partir daquele momento, eu assumi esta missão. Eu entendi que isso era uma missão para mim e me propus a rezar todas as noites o terço. E assim começou a campanha da Mãe Peregrina. João Possubon levava a imagem da peregrina original de casa em casa, rezando cada noite o terço numa outra casa. Isso começou no dia 10 de setembro e era para terminar no dia 1º de novembro, quando aconteceu a proclamação do dogma. Mas João Possubon não conseguiu parar. Ele continuou. Ele pediu a imagem e continuou levando a imagem para os vizinhos, para os seus vizinhos em Santa Maria. Mas isso não ficou só em Santa Maria. Começou a se expandir. Ele começou a levar também para as cidades vizinhas, como nós chamamos aqui o interior da cidade, nos campos, onde tinham pessoas agricultores que tinham muitas terras, também as pessoas conhecidas dele na sua terra natal, e foi se expandindo, se expandindo. Se expandiu tanto que em 1959, um grupo de pessoas aqui em Santa Maria, conversando com o senhor João Possubon, como que reclamou com ele, porque ele já não conseguia visitar uma vez por ano todas as casas, que o círculo da campanha que ele fazia já era muito grande. E eles disseram: ai, seu João, não dá assim. Nós precisamos receber, gostaríamos de receber mais vezes a imagem da Mãe Peregrina. E então ele teve a inspiração de fazer as imagens pequeninas. E a primeira que ele gostaria de ter feito, todas iguais, era esta, a imagem com os pinheirinhos. Nós vemos que a imagem da Mãe Peregrina é semelhante ao santuário. E ele mesmo dizia, o João Possubon dizia, é para ser o santuário que vai até a casa das pessoas. Então ele começou a levar nas famílias, começou a ir aí, e começou a crescer o número de famílias que queriam receber a imagem da Mãe Rainha. Junto com as irmãs, né, eles tiveram essa ideia, né, essa inspiração, porque o seu João não dizia ideia, ele dizia inspiração, de fazer mais capelinhas, que seriam aquelas capelinhas que hoje percorrem as famílias, que é a Mãe Peregrina, que é as que vai nas famílias. Então eles organizaram, né, de 30 famílias receber durante o mês. E aí uma pessoa era responsável por aquelas 30 capelinhas que iam circular nas famílias. Então foi crescendo e crescendo, e aí então a gente diz que aqui esta Casa Museu João Luiz Possubon, é o berço da campanha da Mãe Peregrina. De manhã a gente rezava, depois na hora das refeições a gente rezava também, e tínhamos o terço à noite que ele rezava e a gente acompanhava. Ele sempre foi devoto de Nossa Senhora, né? E principalmente de Jesus, né? No começo ele saía com a Mãe Rainha a rezar das famílias, ou na campanha, eu muito acompanhei, que naquele tempo a gente chamava aranha, né? Não era charrete, dizia, era aranha. E eu acompanhava, rezava, lia os mistérios,
eu já tinha, acho que uns 12, 13 anos ali. Daí comecei a ler os mistérios para rezar o terço, ele rezava o terço e ajudar a fazer os cantos. Seu João, o senhor está louco? O senhor é louco andar com essa imagem na estrada? Isso? O senhor vai fazer o quê? Eu sou louco, sim. Tem dois tipos de louco, sabe? Tem o louco que é louco mesmo, que vai para o hospício, e tem o louco de amor. Eu sou louco de amor por ela, ele dizia. Então, ele dizia assim, outra ocasião, um religioso lá disse assim, seu João, por que o senhor não troca essa imagem? É uma imagem que vinha da Alemanha pós-guerra, sabe como é, né? 1950, então o pessoal fica meio, né? E daí, seu João, troca de imagem, seu João. Por que não pega a Nossa Medianeira, Senhora da Graça, Senhora do Rosário? Por quê? Vem cá, mas por que trocar? Mas, seu João, Nossa Senhora toda é a mesma, só troca o nome. Daí ele pensou, troca só o nome? Troca só o nome, então eu vou ficar com essa. Quando a gente começou a fazer primeiros movimentos lá na comunidade sobre a imagem da campanha peregrina, a gente não tinha uma imagem para mostrar, né? Não tinha. E não tinha imagem na cidade, né? E, então a nossa referência, no caso da minha esposa, que ia lá quase que diariamente, mais de uma semana correndo atrás lá. A referência que ela tinha era um livrinho verde que a gente tinha em casa, ó, fazia muitos anos, e falava assim, olha, você conhece o Padre Antônio Maria? Ah, sim, conhecer. Então aquela imagem que ele carregava, né? Ele carrega. Nossa, aquela imagem. Olha só, não tinha imagem para mostrar mesmo, porque a gente não recebia imagem, não tinha como mostrar. Que eu acho que é mais o estímulo para a oração, o estímulo para estar junto como família, como santuário lar, como hora da família, estímulo a levar as pessoas também a rezarem mais, a entender da importância da reunião das famílias, principalmente a reza do terço. A gente poderia dizer isso aqui não é obra dos homens e sim do Espírito Santo, de trazer os homens para a igreja através da reza, né, do rosário, que é uma piedade muito antiga dentro da nossa igreja. Não é a primeira vez que homens se reúnem para rezar o terço, é na história da igreja. Aqui no Brasil, no início da colonização, com os primeiros missionários, eles já organizavam em Pernambuco o terço dos homens pretos. O que queria dizer eram os escravos que terminavam seu trabalho no final do dia e eles se reuniam, somente os homens, para rezar o terço. Então, homens rezando o terço sempre teve na história da nossa igreja, teve também na região de Minas Gerais. Agora, o que é interessante é esse movimento do terço dos homens. O que significa isso? É algo que vai crescendo sem esforço. E quando acontece isso, a gente diz, isso é obra do Espírito Santo. E quando é que começa toda essa erupção do crescimento do terço dos homens no Brasil? Acontece especificamente, primeiramente, pelo empurrãozinho de uma mulher. A senhora Oneide, ela era uma missionária da campanha da Mãe Peregrina, e ela escutando em um congresso as experiências missionárias, ela escutou que um senhor disse, olha, enquanto as missionárias vão fazer a sua reunião, isso acontecia em Maceió, na casa da Mãe Rainha, os homens ficam lá na rua rezando o terço. E essa senhora lhe chamou a atenção, os homens ficam na rua rezando o terço. Aí ela voltou para Jaboatão dos Guararapes e disse, olha, aqui na minha capela também eu quero que os homens rezem o terço. E ela conhecia
um senhor que rezava o terço, inclusive ele era missionário da campanha da Mãe Peregrina, ele trabalhava com a imagem do comércio e se chamava seu Antônio Santos. E um dia ela foi e conversou com o seu Santos e disse: seu Santos, você não quer começar a ir com um grupo de homens para rezar o terço aí na nossa capela? E ele escutou por aqui, disse para ela sim, mas saiu por aqui. E passou um tempo, novamente a senhora Oneide insistiu com seus santos para começar esse grupo de homens rezando o terço, mas ele não se entusiasmou. O que passou um tempinho mais, essa mulher se enfezou e chamou, disse: seus santos, eu vou chamar os homens que eu conheço lá no meu bairro, você chama os teus e no dia 5 de março nós vamos lá na capela começar a rezar o terço. Aí o seu santos disse: ok. No dia 5 aparece a senhora Oneide com um grupo de homens e também o seu Santos também tinha convidado uns amigos, e ali chegou a senhora Oneide e disse: seu Santos, aqui estão os homens que eu convidei para você começar o terço, muito bem, pode rezar o terço que eu vou embora. E ela se retirou e deixou seu Santos rezando o terço ali com esses homens. Esse é o primeiro núcleo dos homens rezando o terço. E aí, ato seguido, o padre José Pontes é convidado para dar assistência a esses homens e ele pega a mesma ideia e leva para o Santuário da Mãe Rainha em Olinda, na Grande Recife. E esse santuário tem como o lema Santuário da Nova Evangelização, porque foi um santuário que foi inaugurado no ano de 1992 e tinha todo o sentido da nova evangelização. E esse santuário se propunha, através de Nossa Senhora, fazer essa nova evangelização nordeste adentro, a partir do santuário. E então este padre traz esta ideia em 1998. Aquele grupinho lá se reúne no dia 5 de março de 1997 e no início de 98 o padre traz essa iniciativa para o santuário. Esse santuário aqui de Olinda, santuário aqui Taboão da Nova Evangelização, é o santuário de todos os grupos do Brasil e fora do Brasil do Terço dos Homens. Aqui nasceu o Terço dos Homens, a missão que nós abraçamos como homens do terço. Evangelizar, transformar e levar a palavra àquele que não conhece. É essa experiência que a gente vivencia a cada dia aqui no terço, onde Maria opera milagres, né? Milagres. Todo texto tem um testemunho. Se a gente fosse falar aqui, cada testemunho, a gente poderia passar o dia inteiro aqui, porque cada homem aqui do texto tem uma história, né? uma graça. E aí você passa a visitar esse santuário não só como forma de pedido, mas também de agradecimento, né? Nada sem vós, nada sem nós. No início era tímidos, mas muitos testemunhos foram acontecendo. Os homens foram se envolvendo. Então ele foi atingindo aquele projeto de Deus, que era o resgate do homem à igreja, com o fortalecimento das famílias, com respeito e obediência à hierarquia da Igreja Católica. Então esse movimento realmente foi crescendo cada vez mais. Hoje tomou dimensão em todo o país e até mesmo no exterior. Nós estamos com essa participação e muitos testemunhos. Nós temos um caso até muito interessante no Alto Sertão, que até a pena alternativa que o juiz deu era participar do terço dos homens, como pena alternativa. E aqueles homens que praticavam alguns delitos, algumas falhas, eles se transformavam através do Santo Terço. E o nosso grande exemplo também, o Terço dos Homens, é aquilo que Nossa Senhora falou em Fátima, né? Que a oração do Santo Terço seria a salvação da humanidade. Se a oração do Santo Terço é a salvação da humanidade, por que não rezar? Assim como São José assumiu a paternidade de Jesus, o homem também tem que assumir a paternidade, sempre como pai de família, né? Então esse é o nosso grande objetivo, que o homem assuma a sua paternidade, né, juntamente com Deus.
Os institutos vivem o espírito dos conselhos evangélicos e vivem uma vida de especial consagração, a serviço do movimento apostólico de Schanstatt. As uniões, também consagrados, procuram ser apóstolos engajados na sociedade e na igreja, levando a espiritualidade de Schanstatt aonde atuam. As ligas são o braço estendido do movimento por toda a igreja. São os grupos organizados de mulheres, de mães, de famílias, de jovens e de crianças, formados especialmente nas paróquias, aonde eles podem levar o carisma de Schanstatt, viverem o carisma de Schanstatt e servirem a igreja nas mais diversos apostolados e serviços na comunidade. Assim, a gente escolhe todo dia estar aqui e confiar e ter fé em Deus por amor, né? Não é por qualquer outra coisinha, não é por outra pessoa, é pelo que a gente sente aqui dentro e pelo que a gente consegue levar disso na nossa vida cotidiana, né? E eu acho que uma coisa muito importante em Schanstatt é essa questão de você também ser um agente ativo, né? Tem uma frase assim em latim que chama Cur et Pater, que traduzindo mais ou menos assim é ser filho diante de Deus e pai diante dos homens. Então, em Schanstatt a gente leva isso como ideal, principalmente no Jumas, né? Então a gente procura ser filho diante de Deus, então se entender como um pequeno filho de Deus, mas também ser pai diante dos homens. Então, a partir do momento que você se entende assim, você também pode ajudar as pessoas. Você tem seu grupo lá que você dirige, você ajuda. Todo o conhecimento que você recebeu, tudo que você já entendeu de Schanstatt, da igreja e até do mundo, assim, você consegue passar para as pessoas sendo dirigente, né? Eu pude, dentro da minha vida de Schanstatt, ter esses passos bem profundos com a Mãe de Deus, tendo a oportunidade de ser livre para escolher quais os momentos eu estava ali preparada para dar a minha contribuição, porque eu entendia que a Mãe de Deus, durante toda a minha vida, me deu as graças que eu precisava, que a minha família precisava e que todos aqueles que recorriam a ela os tinham. E a cada fase da minha vida dentro da juventude, eu pude ter essa escolha livre de entender qual que era o meu momento de me aprofundar ainda mais no meu compromisso com a Mãe de Deus. A liberdade é uma das bases do movimento, né? Nós escolhemos livremente servir a Maria, né? Nós escolhemos livremente estar em Schanstatt, né? Então, essa é a base da nossa liberdade, consiste também em dizer sim, né? Eu digo esse sim livremente. Assim como num casamento, né? A gente diz para Maria sim e aceita tudo que esse sim irá trazer para nós, né? E essa aliança de amor me conduziu, né? Maria me conduziu por vários momentos. Um deles, de maneira muito especial, é o meu casamento. O movimento de Schanstatt, ele nos ensina de uma maneira muito palpável, através da pedagogia do pai fundador, né, o padre José Kentenich, a vermos o atuar de Deus no pequeno. Então a gente começa a ver, se sentir amada por Deus ali no dia a dia, através das pequenas coisas. Eu acho isso muito especial, porque a gente começa a ver o mundo com a beleza que Deus imaginou para nós, né? Como ele sempre, né, vemos muito na Bíblia. Deus é amor. Em Schanstatt a gente aprende a ver esse amor em tudo, principalmente, né, na aliança de amor. Bem, o santuário de Schanstatt é um santuário onde a Mãe de Deus se estabelece através de uma aliança de amor. Não é? Na maioria dos santuários que nós conhecemos de Nossa Senhora existe uma aparição, existe um fato extraordinário, existe uma manifestação da Mãe de Deus. Mas em Schanstatt, a Mãe de Deus se estabelece através de uma aliança de amor. Então foi assim no santuário original em Schanstatt, através da aliança de amor com o Padre Kentenich e todos aqueles jovens no início do movimento apostólico de Schanstatt, na Alemanha, foi que a Mãe de Deus se estabeleceu. E a partir desta aliança de amor, a Mãe de Deus quer expandir o seu território no mundo todo e buscar mais aliados. E é a partir dessa dinâmica de aliança que existem os santuários filiais.
sempre buscando os corações juvenis, os corações de pessoas que queiram se entregar e que queiram selar uma aliança com ela. E assim o santuário filial é uma réplica física do santuário original que existe em Schoenstatt, lá na Alemanha, em vários lugares do mundo. O santuário, ele tem 3 graças especiais, né? A graça do abrigo, do acolhimento, né? Da transformação interior e do apostolado. E a Mãe de Deus, além do santuário filial, né? Do santuário original, do santuário filial, ela também quer se estabelecer na casa das famílias. Então, em Schoenstatt, as famílias têm um tesouro muito grande, que é o santuário lar. O santuário lar é uma extensão do santuário dentro de casa. Então, pela aliança de amor, as famílias convidam a Mãe de Deus para vir morar nas suas casas, né? E nas suas casas elas preparam então um lugar especial, um trono para a Mãe de Deus, onde ela habita e onde ela reina. Quando a gente está levando essa mensagem, a gente também traz muita mais mensagem. São pessoas que nos enriquecem muito também com a experiência de vida, do que elas também vivem, né, quando levam a imagem peregrina para outra família. Então, a gente vê através dos testemunhos que são dados no santuário, de como vidas são transformadas simplesmente por receber a Mãe Peregrina. Então, o Santuário Lar é um lugarzinho que a gente fez lá para rezar todos os dias, e é bem no meio do corredor, onde todo mundo tem que passar por ali, não adianta, da sala para a cozinha, do quarto, tem que passar por ali. E é uma maneira de você, né, você tem o seu momento de oração ali naquele local, porque é melhor, né, do que você até pode rezar na sala, né, na cozinha, né, porque também todos os cômodos têm a imagem da Mãe Peregrina lá em casa. Mas eu acho que no santuário, você realmente é a sua entrega, né?